momento que nós estamos todos em paz, alegres, felizes, com saúde. Eu quero saudar e agradecer ao deputado Gerson Domingos, presidente da Assembleia, e a todos os deputados que, de maneira tão generosa, sem que eu merecesse, me deram a honra de poder também ser um cidadão do Mato Grosso do Sul. E é uma honra e uma responsabilidade, porque eu tenho convivido lá no Ministério da Pesca com pessoas ilustres aqui do Estado. E eu sei que, e também com a bancada, aliás, já convivia no Senado Federal com os grandes líderes que Mato Grosso do Sul mandou para Brasília. É uma honra para mim poder hoje me sentir um pouquinho parte dessa terra, lembrando de um grande companheiro como foi Moca Ramstedt, que presidiu, que, se não me engano, foi deputado aqui e foi relator da Constituinte do Estado, que presidiu o Senado Federal e que já nos seus últimos dias nos reunimos algumas vezes para ler a Bíblia. E que nos derradeiros momentos da sua vida pudemos, por um telefonema, naquela tarde que Deus o levou, tarde e noite, não é, Simone? Tarde e noite, fazemos uma última oração. Ele já nem falava mais, mas ouviu, e o seu chefe de gabinete estava ao lado, a família também. E eu acho que é um momento bonito da gente prestar uma homenagem a ele, que a sintetiza tanto, não só o espírito criativo, desbravador, a coragem, o empreendedorismo, mas também, sobretudo e principalmente, as resistências morais e de caráter do homem de Mato Grosso do Sul. Então, ao receber esse título, presto a ele humilde homenagem. Quero agradecer muito ao governador, que hoje deu aqui um passo extraordinário. O governador André, o senhor está chegando, mas eu quero deixar consignado. Eu falei com a Simone numa ligação e depois com ele sobre o potencial do Mato Grosso do Sul. Quer dizer, nós não podemos viver esse paradoxo de termos tantas águas no Brasil e sermos importadores de pescado. No ano passado importamos 1 bilhão e 300 milhões de dólares de peixe. E isso porque comemos pouco. A Organização Mundial de Saúde prevê 13 quilos por habitante por ano, nós comemos 9. E eu quero dar um depoimento aqui. Moca, você que é médico, meu companheiro. A presidenta da Petrobras era uma menina pobre do meu estado do Rio de Janeiro, morava numa comunidade carente chamada Morro do Alemão. E a mãe dela, conseguiu para ela trabalhar numa barraca de feira, na barraca do peixe. E a mãe dela ensinou ela a comer peixe, até da geleia dos olhos ela fazia um caldinho. Ela que me contou. E disse: minha filha, nós somos de origem muito pobre, mas se você se habituar a gostar de comer peixe, eu tenho certeza que você vai ser uma boa aluna, vai aprender as lições, vai passar na prova, você vai ser alguém na vida. É um coração de mãe, uma mãe pobre, mas que indicou um bom caminho. O mesmo caminho que o governador está indicando hoje quando dá essas licenças importantíssimas para o estado do Mato Grosso do Sul. É um alimento, como disse o senador Moca, que tem oligoelementos, que formam o sistema nervoso central das pessoas. Os países que consomem muito peixe são de ponta nas descobertas científicas, nas patentes. O Japão com 60 quilos, mas não é à toa que uma ilha inexpressiva no Pacífico é a terceira nação do mundo em PIB, e tem aqui vários japoneses que devem ter esse hábito, ou descendentes, 6 a 6. Mas é um dever nosso, diante de nós mesmos, da nossa consciência e com o mundo, usarmos essas águas extraordinárias que Deus nos deu. Somos o primeiro país do mundo em quantidade de água,
em qualidade de água, o segundo país, que é a Rússia, tem menos da metade que a gente, no inverno aquilo congela. Como é que nós podemos produzir 500 mil de toneladas por ano? Senador, deputado Bife. Não, ele está até pensando em trocar para filé de peixe. Porque o fato é que nós o fato, com todo respeito, deputado, com toda a reverência, mas o fato é que nós não podemos aceitar mais isso. O governador André Putinelli hoje dá um passo importante, mostrando a direção do caminho que nós devemos seguir, quando nos dá as licenças ambientais da bacia da Ilha Solteira. É uma coisa que a gente convive lá com uma amargura, porque esses dias a Maria Fernanda, nossa diretora, secretária nacional da Agricultura, veio me falar que em Honduras eles produzem 1 milhão de toneladas de peixe por ano. 1 milhão. Quantos empresários? Um empresário. Nós temos tanta água, produzimos 500 mil. Então, essas licenças que o governador nos concede aqui no Estado, para que façamos os editais imediatamente, e queremos fazer em parceria com o senhor, governador, queremos lançar o edital aqui no Estado em parceria com o senhor, para fazermos as outorgas. A verdade é, governador, que a reforma agrária no Brasil sempre foi muito difícil. A reforma agrária é complicada de fazer, mas a reforma aquária, dividir as águas da União para empresas e para pessoas, é uma coisa que podemos fazer. E espero voltar aqui ao seu lado e da bancada de deputados para darmos, como temos hoje cheques, darmos outorgas de lotes aquícolas para que as pessoas possam ter peixe. O prefeito de Corumbá lembrou bem, a pesca muitas vezes escraviza. O sujeito sai para o rio, sai para a lagoa, está cada vez pegando menos peixe, fica mais horas no seu barquinho. Às vezes, quando encosta no leito do rio para fazer xixi, ou para comer, ou sei lá, descansar, o fazendeiro muitas vezes não gosta, reclama, de tal maneira que a pesca é dura, muito sol, mas a aquicultura nos escraviza. Porque você põe o tanque, você arraçoa de manhã, vai cuidar da vida e volta de noite. Então as pessoas podem tê-la como uma atividade paralela, pode estudar, pode ter uma outra atividade, pode ser até pescador, se tem a atração das águas, do rio, do barco. Hoje Mato Grosso do Sul se encontra com a sua vocação, com a sua índole, com o esplendor do seu destino. Hoje Mato Grosso do Sul, com as mãos de André e dos seus companheiros, rasga nos horizontes a perspectiva iluminada e gloriosa desse estado, que é de ser um dos maiores produtores de peixe do Brasil. Simone, meu respeito, meu carinho, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você ter nos ajudado com essas outorgas. Moca, eu não tenho palavras para te agradecer. O Ministério da Pesca, pela primeira vez, teve um orçamento de 600 milhões de reais, e o senhor foi um artífice disso. O senhor é um homem da terra, o senhor é um homem da produção, o senhor conhece seus companheiros que estão tirando a riqueza do solo, e é tão importante ter um senador num momento daquele decisivo, que conhece essas coisas. Então, essa emenda que o senhor colocou no orçamento e foi aprovada, era 300 milhões, baixou para 130, faz parte dos 600 milhões que o Ministério tem, uma verba ainda modesta, mas que, pode ter certeza, vamos honrar seu esforço e gastá-la com muita juridicidade para produzir peixe. Muito obrigado, senador. Deus o abençoe. E queria também dizer que o senador Delcídio estaria aqui hoje ao nosso lado. Ele também é um ilustre representante da bancada popular do Mato Grosso do Sul, da representação popular do Mato Grosso do Sul no Senado Federal. Um dos senadores mais respeitados. A bancada tem a senadora Marisa Serrano, enfim, a bancada nunca envergonhou o Estado, essa é a verdade. A vida política hoje impõe muitos constrangimentos ao eleitor,
mas a bancada do Mato Grosso do Sul sempre foi de brilho naquela casa. O senador Delcídio não pôde vir porque foi convocado pela presidenta da República para ouvi-lo sobre as questões nacionais. Todos sabem que ele é um homem da infraestrutura, todos sabem que ele foi um diretor expressivo no Banco da Petrobras e que a presidenta está estudando o Fundo Nacional da Infraestrutura. Nosso país ainda tem muitos gargalos, a produção acaba sendo cara e nós perdemos competitividade no mercado externo. Delcídio é um conselheiro da presidenta que o chamou e ele lamentou, mas pediu que, por favor, eu não esquecesse de consignar a sua presença ao lado das questões do estado do Mato Grosso do Sul. Quero também agradecer ao Paulo Duarte, prefeito de Corumbá. Vossa Excelência tem toda a razão quando fala sobre a perspectiva da aquicultura e os nossos pescadores cada vez entendem mais isso. É uma atividade paralela ou de repente vai passar a ser a principal, mas é fundamental que a gente possa produzir peixe. Onde tem água tem que ter peixe nesse país. Quero saudar também e agradecer muito ao superintendente estadual do Banco do Brasil. Muitos cheques nós viemos entregar aqui agora, as pessoas não vieram. Tem uma senhora que tirou um empréstimo de 200 mil reais, mas não pôde comparecer, tinha compromisso, tinha outros cheques aqui de 100 mil. No total, nós estamos dando o primeiro passo no Plano Safra da Pesca e Aquicultura, aqui no Mato Grosso do Sul, com quase 1 milhão e 100 mil reais de empréstimos. Quero dizer aos pescadores que esse dinheiro foi colocado, está depositado nos bancos públicos, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BASA, pela nossa presidenta Dilma Rousseff, que me pediu que todas as vezes que tivesse contato com vocês, dissesse aos homens dos rios, do mar, os homens de mãos calejadas, as mulheres também, marcados pelo sol, de que o nosso governo com vocês não há de faltar. 4 bilhões é de financiamento para vocês melhorarem os seus barcos, apetrechos, é para fazer aquicultura. Esse dinheiro é abaixo da inflação, tem 3 anos de carência e 10 para pagar. De tal maneira que é um empréstimo que nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Eu quero agradecer muito ao superintendente Marco Túlio pelo esforço de nos ajudar aqui nesses contratos. Wander, obrigado por você ter vindo com a gente. Wander, deputado federal, Wander Loubert, muito obrigado por estar aqui conosco. Antônio Carlos Bife, nosso deputado federal, agradecidíssimo. Geraldo Rezende, muito obrigado por nos acompanhar. Quero saudar também o meu companheiro de longa data, meu irmão da Igreja Universal, pastor como eu. Nossa gente da Igreja Universal é sofrida, mas é valente. E ele está aqui conosco. Olha, aí. Nesse dilúvio de ódios e paixões que é a vida pública no Brasil, só Deus sabe o que nós temos passado. Mas o Reginaldo Ferreira é um companheiro e eu fiquei muito feliz, porque quando eu cheguei aqui o governador falou palavras muito bonitas a seu respeito, Reginaldo, que eu vou levar à direção da igreja, do grupo todo. Muito obrigado. Quero saudar a Margarete Cabral, nossa chefe de gabinete querida, que está aqui conosco hoje. Luiz Sabanai, nosso assessor de assuntos estratégicos. Fica de pé, por favor, para o povo conhecer vocês. O Sabanai podia ter aqui um título também, porque ele é japonês, tem muito japonês aqui na Terra. A Maria Fernanda Nince Ferreira, nossa secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura. É ela que vai preparar o edital. E eu peço a vocês, vocês que têm a vocação, quem quer criar peixe, jovens, por exemplo, estão estudando, não precisa parar de estudar para criar peixe. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós não temos nada contra o boi. Até porque eu não quero perder meu título de cidadão mato-grossense do Sul. Mas, melhor pecuarista do Brasil, em 1 hectare de terra, engorda 1 tonelada de boi por ano. O boi come 32 quilos para engordar 1 quilo. 32 quilos para engordar 1 quilo. Em 1 hectare dessas águas que o governador acabou de dar para a gente o licenciamento ambiental, em 1 hectare de água, nós podemos produzir 100 toneladas de peixe. 100 toneladas de peixe. Eu não sei se o pessoal da imprensa nos ouviu.
100 toneladas de pescado. E o peixe é modesto. O peixe come 1,5 kg e engorda 1 quilo. De tal maneira que não é à toa que Jesus não multiplicou o boi, não multiplicou o porco, nem o frango. Jesus multiplicou o peixe. E nós precisamos multiplicar o peixe aqui. Eu quero agradecer a presença do Cantídio, também do Ministério da Pesca. Quero saudar a Aline Brum, coordenadora de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Águas da União, do Mato Grosso do Sul. Conhece muito da pesca e é uma ilustre dama de Mato Grosso do Sul que está lá no Ministério da Pesca e Aquicultura. E sempre lembrando de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Quase que eu perco de novo aqui a meu título cidadão. E o Moca recomendou no caminho. O Shirley, quero agradecer a Shirley, nossa companheira, que nos ajudou tanto nos contratos. Uma figura central em toda essa história que nós estamos fazendo aqui hoje é o nosso companheiro, também da minha igreja, uma pessoa muito ilustre, muito querido, que é o Luiz Davi Figueiró, nosso superintendente federal da pesca, sem o qual nós não teríamos feito nada do que estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigado também ao Damião Duque de Farias, reitor da Universidade Federal da Grande Dourados, com quem assinamos um convênio de 5 milhões de reais. E mais, Mato Grosso do Sul vai ser vanguarda na pesquisa, sobretudo genética, dos peixes do nosso Pantanal. Nós não podemos estar à altura das riquezas que Deus nos deu se permitirmos que as espécies entrem em extinção. Esse aquário que está sendo construído aqui, que vai deliciar a todos, que vai trazer turistas do Brasil inteiro e do mundo, ele também terá o centro de pesquisa. Nesse centro de pesquisa, nós vamos poder fazer um banco genético de todas as nossas espécies, que já passam de 260. E isso é fundamental para os nossos pósteros, nossos vindouros, para gerações que nos sucederão. O Ministério tem 100 milhões para pesquisa. Eu gostaria muito de firmar parcerias com o governo do Estado e com as universidades, com os nossos pesquisadores, para fazer parte desse projeto do aquário do Mato Grosso do Sul, do aquário de Campo Grande. Eu queria saudar também a Tereza Cristina, muito obrigado, secretária, por toda a sua ajuda, ao senhor Carlos Menezes Carlito, secretário de Estado do SEMAC, o Carlos Eduardo Xavier Marum, secretário de Habitação, Estado e Cidades do Estado. Esse convênio que nós assinamos com a Caixa Econômica, Marum, é muito importante. Os pescadores não têm casa própria. Muitos deles moram em casas improvisadas. E o Minha Casa Minha Vida chegou para o pescador em condições muito mais favoráveis. Eu tenho andado pelo Brasil e entregue em parceria com a Caixa Econômica residências em torno de 40 metros quadrados, mas muito arrumadinhas, que custam para o governo em torno de 26, 27 mil reais, sem contar o terreno, porque aí peço o apoio dos senhores deputados, já pedi ao governador, à bancada federal, para que motivem os prefeitos a nos dar os terrenos. A única coisa que falta é terreno. Havendo terreno, havendo pescador, os recursos, nós não precisamos preocupar, são bilhões de reais. Podemos fazer as casas rapidamente. As últimas que entreguei em Alagoas ficaram prontas em 4 meses. Apenas 4 meses entregamos 40 casas. E o pescador recebe essa casa e paga apenas 4 parcelas de 250 reais. É algo muito bom para os pescadores. Se os prefeitos puderem dar essas terras próximas aos rios ou os reservatórios, ainda fica melhor. Essa é uma reivindicação da faixa que eles colocaram aí na tribuna. Gostaria de agradecer ao Carlos Alberto, que é o comandante-geral da Polícia Militar, ao seu Carlos Sebastião Matoso Braga, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, seu Antônio Vaz, meu companheiro, presidente regional do PRB, Paulo Antunes, superintendente da Caixa Econômica Federal, um
quem assinamos o convênio, José Alexandre Ramos, diretor-presidente da Agraer, Maria Cristina Galvão, diretora-presidente do IAGRO, o senhor Armindo Batista Filho, presidente da Federação de Pescadores do Mato Grosso do Sul, sua reivindicação está contemplada, e o senhor Hilário Panzin, que é presidente da Cooperativa dos Piscicultores de Mundo Novo. Eu quero saudar aos senhores pescadores que hoje se fazem representar aqui na tribuna, agradecer muito a presença de vocês e reafirmar o compromisso do governo, desde a época do presidente Lula, quando criou a secretaria, e o sonho do presidente Lula era muito claro. Nós temos 1.070.000 pescadores. O peixe está cada vez mais escasso, não é só no Brasil, é no mundo. Nas águas continentais o drama ainda é maior, porque nós temos diversas hidrelétricas que impedem a Piracema. Fizemos uma ocupação desordenada nas margens do rio, de tal maneira que não pinga mais nos rios folhas, vegetações, frutinhas de árvores que antigamente se lançavam sobre as águas, e também uma pesca, de certa forma, predatória. O presidente Lula teve a visão de dar oportunidade aos pescadores de serem aquicultores. Ele não teve a oportunidade de lançar o Plano Safra. Também não teve a oportunidade de lançar a desoneração tributária do peixe. Mas a presidenta Dilma fez isso. O presidente Lula fez muito. A presidenta Dilma ampliou. Poucas pessoas puderam perceber, avaliar o alcance das medidas da nossa presidenta, quando desonerou de PIS/COFINS e de IPI a cesta básica e incluiu o peixe. Ela deu ao peixe o status que só era dado ao suíno, ao frango e ao boi. Um grande investidor para fazer, vamos dizer, a sadia do peixe, tinha dificuldades, porque ele tinha impostos a pagar, enquanto na beira do mar ou nos rios o peixe é vendido sem imposto. Isso não ocorre em nenhuma outra proteína animal. À medida que se tirou o imposto do grande empreendedor, ficou mais fácil agora de viabilizar o seu empreendimento. E é com, vamos dizer assim, com muita esperança que o governo vê a potencialidade da produção de pescado no nosso país e não quer que isso fique apenas na mão de poucos. Como eu disse, nós tivemos dificuldades para fazer uma reforma agrária no país, históricas, mas podemos fazer uma reforma aquária e os senhores poderão, com o edital que será lançado em parceria com o governador, terem um lote aquícola de 1 hectare, de 2, de 3, uma empresa ter 5, ter 10, a centenas de hectares, e todos nós podemos produzir um alimento sustentável e que é o mais consumido no mundo. No mundo, se nós formos contar a Ásia, a Europa, os Estados Unidos, eles comem, o comércio de peixe é 3 vezes maior do que as outras proteínas animais somadas. Para terminar, eu quero agradecer também a presença do povo da minha igreja, que veio hoje aqui, essa juventude bonita, que acredita em Jesus, que lê a Bíblia, que tem fé em Deus, que quer construir suas famílias e esse país. Agradecer a vocês por esse momento tão bonito na minha vida de ter recebido o título de cidadão. Saio daqui, senhor presidente, meu companheiro senador Moca, senhores deputados, senhor governador, com o compromisso solene e sagrado de estar ao lado dos senhores para que Mato Grosso do Sul ocupe o seu lugar de grandeza nesse país e seja um grande produtor de pescado. Com certeza, com a licença que obtivemos, com o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, que hoje já liberou R$1 milhão,
numa primeira visita do ministro. Isso aqui é só o começo. E agora os deputados todos estaduais, a bancada federal, eles vão ver que isso não é apenas retórica, isso acontece. Então eles vão se animar. Eu sei que os deputados todos aqui nas suas localidades vão procurar com seus prefeitos terrenos para a Caixa Econômica construir casas e inaugurar e nos redimir de um passado em que esquecemos os nossos pequenos pescadores. Então, eu saio muito satisfeito, governador, porque acredito que fizemos hoje um grande trabalho pelo nosso Estado e pelo Brasil. Nada disso seria possível se não fosse o empenho de Vossa Excelência. Muito obrigado, conte conosco. Acabei de assinar no ano passado e a bancada federal do Mato Grosso precisa ser lembrada. Mato Grosso do Sul. Não, eu não posso esquecer a bancada porque nós assinamos convênios no Ministério da Pesca de 5 milhões. Mais 6 milhões no ano passado e hoje acabamos assinando mais 5 milhões na assistência técnica, na pesquisa, no apoio aos produtores. Enfim, são recursos que vêm ajudar nesse processo de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Governador, senhor presidente da Assembleia, senhores que compõem a mesa, meus companheiros que estão aqui do fundo do coração, agradeço e peço a Deus que os abençoe e que a gente possa juntos construir esse Brasil do Lula, dos sonhos da presidenta Dilma, esse Brasil dos sonhos dos brasileiros mais humildes, um Brasil que seja rico, poderoso, forte, mas também justo e humano. Muito obrigado.